E aí, pessoal? E aí? Chegamos aqui no canal, temos um convidado ilustre, Clóvis, vulgo Patrocina esposo da Jeniken, o patrocina nós, Tommy Highfield. Estamos aqui por livre e espontânea pressão das respectivas esposas, não é Com mesmo? vontade. Para fazer vídeos sobre como é trabalhar na área de tecnologia, né? Como falar? Aqui na Alemanha. Já fiz um outro vídeo no canal, no A Bit of Us, você pode dar uma olhada, de como que a gente veio morar aqui na Alemanha, como foi o processo de chegar, se registrar. Vocês vão ver nas partes que tem. São um vídeo em duas partes, bem completo, acho que um pouco informativo, bastante gente gostou do vídeo, então se vocês tiverem mais sugestão, deixem nos comentários que a gente tenta ajudar vocês. Esse vídeo também é em colaboração com o canal A Bit of Us e o canal da Jeniken. Então, a parte 1 vai estar aqui no nosso canal e a parte 2 vai estar no canal da Jeniken. E quando esse vídeo subir, vai estar na descrição desse vídeo também. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E agora vamos à pauta de hoje. Tudo isso vai ser simplesmente a nossa humilde opinião, então não leve isso como verdade absoluta. São as nossas experiências, o que nós estamos vivendo. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar ajudar vocês também. Corta para a câmera. Corta pra câmera 18. Yeah. A Alemanha é um bom país para quem trabalha na área de TI. Bom, a Alemanha sim é um bom país para quem quer trabalhar na área de tecnologia. Ela tem crescido bastante. Ela não era tão conhecida, se tornou um tech hub recente, acho que nos últimos 5 anos, né, mais ou menos. Isso tem mudado bastante, mas sim, é muito bom. Só complementando, se você for ver o LinkedIn, por exemplo, eu acredito que o do Rafa também, pra galera que trabalha com TI, acho que todo dia é o quê? 5, 4 mensagens de Headhunter no mínimo. Bastante. Sim, Realmente está crescendo muito. Eu tenho um amigo que desinstala ou desativa o LinkedIn e só ativa quando tá procurando alguma coisa porque realmente ele é bombardeado de mensagens de Headhunter. É um flood mesmo de mensagens, né? Graças a Deus. Isso é verdade. Então a gente tem visto que na Alemanha a área de tecnologia tem crescido bastante. A gente sabe que tem muito na Austrália também, tem muito nos Estados Unidos, que eu acho que é onde tudo nasce, os padrões de tecnologia que a gente usa pelo mundo todo, mas a Europa em si tem crescido bastante. Eu acredito que da Europa, a Alemanha tem sido o que mais se destaca mesmo na área de tecnologia para se trabalhar. Portugal, Espanha. Portugal, Espanha tem um pouco, Trabalho, tem bastante tech hub também em Portugal, bastante fintech aparecendo, mas na área de tecnologia mesmo, acho que a Alemanha tem sido um boom nesses últimos 5 anos. Como vocês conseguiram um emprego aqui na Alemanha? Bom, empregos aqui na Alemanha, acho que a aproximação de muitos headhunters no Brasil é bem alta mesmo. E aconteceu com a gente também, pelo menos no meu caso agora, o Clóvis vai falar já também como que foi. Foram headhunters entrando em contato, me deram um link basicamente, apliquei para aquela prova e comecei um processo. Foi demorado, em torno de uns 3 meses de processo, 5 fases mais ou menos. Através desse processo de 3 meses eu recebi uma proposta e decidimos pegar mala e cuia e ainda teve aquele problema no teu visto que foi extraviado, né? O nosso caso, que a gente teve um problema do meu visto, é que tem uma carta, acho que a gente já falou no outro vídeo, ZAV, e o nosso, extraviou no serviço de correios daqui da Alemanha, entre Bonn e Berlim. E essa carta ficou perdida por uns 2 meses. Isso fez o meu visto sair em 6 meses. Quer saber mais sobre o ZAV e sobre esse processo do Rafa? Deve botar o link aqui. Clóvis, fale da sua experiência. No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu recebi uma indicação de um amigo meu que trabalhou comigo. Eu tava fazendo um processo, inclusive, na Austrália, com o pessoal da Austrália. Eu vim na última etapa lá, mas infelizmente não deu certo. E aí não tô mais afim de procurar outra coisa, vou ficar por aqui mesmo. Lá no Brasil, né? E aí, de repente, esse meu amigo, ele disse que tinha aberto oportunidade lá na empresa dele e me falou comigo para participar do processo de seleção. Participei lá, dei entrada no processo, passei. Foi bem rápido o processo, acho que foram umas 4 etapas, 3 por aí. No da Austrália foi tipo umas 8 etapas. E você teve... Na Austrália foi bastante, né? Foi bastante. Mas no da Alemanha em si você teve que... foram vários agendamentos ou foi num... Vários agendamentos. E foi num período curto de... cada data, assim? Basicamente, o meu processo ele levou em torno de... Eu acredito que o processo, até eu receber o sim e a oferta da empresa, foi em torno de 1 mês e meio. 1 mês. Isso aí eu acho que isso é rápido.
Um mês, eu acredito que foi um mês. No meu caso, esse processo foi demorado, mas a proposta também foi bem rápida. Acho que nesse caso eles tentam acelerar essa parte. A proposta chegou, tipo, quando eu terminei a última parte do processo, eu acho que a oferta chegou em, sei lá, 2 dias depois da última parte. Foi muito rápido. É bem isso aqui, né? Tipo, eles precisam muito principalmente de front-end. Eu não sei as outras posições, eu acredito também que precisam mais de front-end, é que eu sei que precisa mais. Mas aí também teve a questão do visto, que geralmente é bem rápido para sair o visto, mas o meu demorou também em torno de 8 semanas, porque estava tendo um problema no consulado de Recife, eu acredito, porque eu conheço pessoas também que vieram de Fortaleza para Recife para dar entrada lá no alta demanda. Consulado. É verdade, isso daí é algo bem comum. A gente vê muita gente também de Porto Alegre, ou se não me engano do Sul, que por não ter vagas, agendamentos no consulado alemão no Sudeste, no Sul, né? Eles vão para São Paulo porque é um consulado maior e eles tentam agendamento lá para resolver. Aí, então eles pegam tipo 3, 4 dias, marcam os agendamentos em São Paulo, fazem as coisas lá e voltam para a cidade deles para mudar para Alemanha. Mas em geral isso é rápido. Assim, o meu fim, eu tô falando baseado no que eu acho também. Mas assim, não vá pensando que, sei lá, o meu processo, sei lá, durou um mês, então meu visto vai ser rapidinho. É bom você colocar em torno de, sei lá, um mês a um mês e meio, eu acredito, de gap, né? Eu diria até um pouquinho mais. Assim, tem muita gente que acha que beleza, aceitei a proposta, assinei contrato, vou mudar no próximo mês. Até porque tem várias burocracias. Exatamente, então você tem que parar para pensar em vários casos. A gente até pode fazer um vídeo mais pra frente de tipo algumas dicas do que se fazer quando você quer sair do Brasil, morar na Europa. Por exemplo, tem muito caso que, inclusive eu mesmo não sei, eu preciso pesquisar sobre saída definitiva. Às vezes a gente pode acontecer o caso de bitributação entre Alemanha e Brasil. Eu acho que tem um acordo por enquanto, não tenho certeza, mas existem esses casos. Então são vários detalhes que você tem que se atentar antes de vir morar na Alemanha ou qualquer lugar da Europa. Dá para trabalhar na área aqui sem falar alemão? Eu diria que sim, principalmente em Berlim, né? Tem alguns casos isolados, se você conseguir uma vaga para Munique, ou se você consegue alguma vaga para região central ou parte sul da Alemanha, eu acho que isso torna um pouco mais difícil. Não acho que é um impeditivo, então não tenha isso como, ok, não posso vir para cá. Mas em Berlim, não só trabalhar, mas viver mesmo. Eu falo nada de alemão ainda, espero aprender logo. Eu muito menos. Mas em inglês a gente consegue se virar até mesmo na cidade, então é bem tranquilo. Eu acho que eu tenho a mesma ideia que tu. Dá pra você conseguir trabalhar muito bem só com inglês. E inclusive eu tava até falando com o Rafa um pouco mais cedo, que ele tava comentando sobre as coisas da empresa dele e tal. E aí, tipo, nas empresas que eu vim, eu acredito que eu só trabalhei com um alemão na área de TI, né? Porque é muito difícil, por isso também que tem muita vaga na área da gente, porque é muito difícil de você ver um alemão trabalhando na parte de tecnologia, na parte de tecnologia e principalmente na função da gente. A gente costuma ver muito o alemão na área de gerência, né? Gerenciamento. Eles não focam tanto na parte técnica ou ser um engenheiro de software. Apesar que a galera tá começando a se envolver nessa Sim, tá parte mudando de TI bastante, agora. justamente por causa da alta demanda, né? Porque o processo de importar um estrangeiro para o seu país é muito mais demorado do que você contratar um alemão. Pois é. Por isso que é muito mais difícil você arranjar uma vaga de júnior. Por exemplo, se você for júnior, você conseguir vir pra cá como júnior, apesar que eu conheço pessoas que vieram do Brasil na parte de TI como júnior também. Mas é muito mais difícil você vir pra cá como júnior do que como sênior. Sênior você pega facinho. Se você tiver inglês... Um outro detalhe também, só para vocês entenderem um pouco, quando um empregador está importando alguma mão de obra, um funcionário, eles têm algumas burocracias alemãs para seguir. O primeiro passo eles precisam saber se tem alguém do mesmo nível de capacidade alemão. Se for, eles não podem trazer esse estrangeiro para o país. O segundo se não tiver na Alemanha, eles têm que procurar na Europa. Então, eles têm que fazer toda essa procura. E o terceiro é nós, basicamente. Até abrir a vaga. Então, essa é a abrangência. Justamente porque eles não podem simplesmente pensar em trazer muita gente para cá ou uma grande leva de imigração, porque, como todo país, se você tem muita gente aqui, você vai ter diversos outros problemas, como
população, gentrificação. Mas hoje teve Foi uma o que lei ela que disse. tu me falou que saiu. Falando nisso, saiu recentemente, Angela Merkel abriu uma lei para trazer mais estrangeiros para o país, aumentou o nível dessa imigração, mas não somente na área de tecnologia, também na área de medicina, enfermagem, engenharia civil, engenharia eletrônica. Então eles querem facilitar esse tipo de visto para melhorar a velocidade em si dessa burocracia, para trazer pessoas mais rápido para o país. Porque está precisando muito. A Europa, no geral, como a qualidade de vida tem melhorado muito e as pessoas têm vivido muito mais tempo, acho que o Brasil está passando um pouco por isso também. A população está ficando velha e não está tendo mão de obra para isso. Eu até brinco com a minha esposa porque eu costumo falar que a Alemanha é um país de primeiro mundo, mas ao mesmo tempo é old school, tá ligado? É bem old school. Tanto que para você resolver uma besteira, uma burocracia, tu tem que assinar formulário para tudo. No Brasil é só tu ir lá, faz as coisas online, né? Sim. Mas aqui tem muita burocracia em relação a problemas. Próxima pergunta, produção. Qual é a maior diferença de trabalhar aqui e trabalhar lá no Brasil? A principal diferença que eu notei assim que eu cheguei aqui foi, não sei se tu notou isso também, mas que os europeus, no geral, são muito diretos. E a gente brasileiro, pra dar um feedback negativo ou positivo, né? A gente, geralmente negativo, a gente costuma dar um arrudeio, né? Fazer aquele esqueminha todinho, um jeitinho brasileiro, num lado bom, num bom sentido, pra dar um feedback negativo, ou até mesmo pra expressar sua opinião sobre algo. Já os europeus, ou até pessoas que não são europeus também, gringos, ou seja, assim, eles costumam falar direto, na lata, assim, tipo, o que é que você acha disso? Não gostei, então gostei. E eles, assim, não são rudes porque é o jeito deles, basicamente. Então, realmente, isso daí é uma coisa que eu noto, tipo, você não vai ver... Cara, então, mas o que você acha se fosse assim? Tipo assim, cara, eu não gostei por causa disso e disso. Isso daí eu consigo notar um pouco. Não é só do europeu, eu acho que o brasileiro tem um pouco dessa de trazer as coisas mais pro pessoal, pro âmbito pessoal, e aqui eles são bem mais diretos, não somente no ambiente de trabalho, mas se você for no mercado, fizer uma pergunta, se você for em algum lugar e quiser uma resposta, eles vão ser sucintos, rápidos, diretos e é isso. No meu ponto de vista também, eu acho que uma coisa que é bem diferente do Brasil, a gente no Brasil tem muito essa cultura de workaholic, sabe? A gente chega cedo, sai tarde, acho que principalmente, acho que em São Paulo isso acontece muito por causa de trânsito, por causa do jeito que é a vida, né? Mas aqui não, a gente vê muito assim a questão da qualidade de vida em primeiro lugar, né? Então... É muito recorrente você ver 5 horas o escritório já estar quase vazio, poucas pessoas trabalhando. E isso mesmo com muitos estrangeiros trabalhando nessa empresa, por exemplo. E, geralmente as empresas, lá no Brasil, tem muita gente que tem medo de ser demitido, né? Até em TI também. Eu acho que eu diria isso mais na questão da economia, né? Deve ser por causa disso. Mas aqui já é o contrário, as empresas têm medo de você sair, porque principalmente na área de TI, eu posso falar pela minha área, né, de front-end, porque tem vários campos, mas tipo, na área de front-end, a rotatividade é muito grande e é muito difícil deles acharem gente na área. Tipo, até um cara ruim, um cara bom, whatever, é muito difícil dele achar gente. Então, assim, a mão de obra é bem muito escassa, diferente. né? Lá, você tem medo de ser demitido, aqui as empresas têm medo de você sair. Vamos lá, produção, próxima pergunta. Valendo R$1 bilhão. Qual a dificuldade que vocês perceberam de trabalhar aqui na Alemanha? Eu diria a burocracia. Quando você chega, é uma tonelada de informação que você precisa processar e resolver num período curto de tempo. A gente falou até no vídeo de como a gente se mudou. É muita coisa para fazer no começo. Você tem que procurar apartamento, que é uma loucura. Você tem que fazer seu registro. Você tem que... o seu registro é necessário no começo, porque sem isso você não tem um Tax ID. E esse Tax ID é responsável para você poder abrir, às vezes, uma conta e o seu empregador saber quanto ele vai te pagar, porque esse Tax ID vai ter informações da sua categoria. Eles não podem pagar informalmente, porque isso é sonegar imposto, não é mesmo? Então, tudo isso é levado em consideração, então você chega com muita coisa para fazer. Eu acho que minhas primeiras 2 semanas foi uma semana de integração na empresa e a outra resolvendo o problema para poder receber no final do mês. No meu caso, voltando assim um pouquinho pro lado técnico também, foi mais em relação, mas eu acho que foi mais
Em relação à empresa que eu tô trabalhando mesmo, que foi assim, no Brasil a gente fazia code review. Pra quem não sabe o que é code review, é basicamente quando alguém faz, sei lá, escreve alguma linha de código e submete isso pra nuvem, você vai lá, olha a linha de código da pessoa e diz, ó, precisa mudar, ou então você aprova, whatever, você faz alguma avaliação baseada na linha de código da pessoa. A gente fazia muito isso na empresa que eu trabalhava no Brasil, mas assim, era como eu era desenvolvedor com o pessoal lá, então assim, não era obrigatório fazer o code review. Se tivesse 2 approval, sei lá, meu time tinha 5 a 6 front-end, por exemplo. Se tivesse 2 approval, já eu não precisava fazer code review nesse código que a pessoa submeteu. Já nessa empresa que eu vim, basicamente, como eu era o único sênior da equipe, quando eu cheguei, não tinha outros também, aí teria que ter 2 approval e só tinha 3 pessoas, então eu tive que estar fazendo... Era limitado, né? Tinha que estar fazendo mais code review, e aí isso foi mais uma parte que não foi uma dificuldade, mas assim, foi meio que uma mudança de trabalho. Lá eu era acostumado a desenvolver muito. É um processo diferente. Aqui acho que o que ele quis dizer... Zona de conforto, né? Acho que você quis dizer foi mais a questão de... Aqui o pessoal não tem esse senso de urgência e também às vezes por... Acho que é mais daí de empresa para empresa, né? Às vezes tem a questão do limite de capacidade de mão de obra, né? Diria assim. Algo assim, né? Não sei. Basicamente foi mais isso, assim, que eu senti um pouco de mudança de trabalho mesmo. E a questão mas da não língua, foi dificuldade. Como você encarou isso? Então, o meu inglês não é fluente, eu não considero que o meu inglês é fluente, até porque fluente também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que falar fluente é falar sem sotaque nenhum, fala perfeitamente igual um nativo. Já tem gente que entende que falar fluente é falar sem travar e tal. Para mim, a pessoa falar fluente não é falar sem sotaque, mas também é falar assim, como tivesse... Conseguir fazer uma conversação. Como se eu estivesse conversando com a pessoa normal que a gente tá falando agora. Já o meu inglês eu consegui entender muito bem, só que às vezes dá uma travadinha, sabe? O vocabulário some, aí você dá uma travadinha, até hoje é meio assim. Mas no início isso foi um pouquinho difícil, mas depois você vai se acostumando e aí vai sendo mais tranquilo. Você acostuma com as gafas. Eu diria que, como eu não usava o meu inglês 100% no Brasil, né? Eu fiz cursos, eu fiz aulas. Mas como eu não usava 100%, eu tive, vou dizer, um período de adaptação. Conseguia entender, conseguia conversar, mas eu ficava meio tímido de falar, sabe? Com medo de falar errado ou as pessoas olharem assim, nossa, o que esse cara tá falando, né? Mas acho que isso foi bem assim no começo e quando você vê que, mesmo que você fale alguma coisa errado ou a pessoa vai entender numa boa, eles não vão te tratar... Principalmente na empresa que eu trabalho, eles têm muito essa cultura de tipo... ouça todo mundo e respeite todo mundo. Então. Mas tem uma coisa que é engraçada, eu acho que logo quando a pessoa tá chegando aqui, se a pessoa tiver alguma dificuldade no inglês, é quando você fala alguma coisa que eles não entendem, eles vão falar logo assim, what do you mean? Tipo, o que você quer dizer? Se você for um pouco sentimental, você vai se sentir retraído, sabe? Tipo, e agora aí eu falo ou não falo, né? Mas eles vão falar, se não entender, eles vão dizer... O que você quer dizer, mas não é lhe passando para baixo, é para entender mesmo. Exatamente porque às vezes alguma coisa ele se perdeu e não conseguiu entender a linha de raciocínio. Isso eu diria que até hoje em dia é comum, até onde eu trabalho, entre nós. A gente já se conversa, a gente fala bastante, mas às vezes o jeito... Acho que é meio que padrão de linguagem, né? Um conselho que vocês dariam para quem quer vir trabalhar aqui na área de TI? Para mim é se manter atualizado, sempre. Em qualquer ramo de TI você tem que estar se atualizando, porque as coisas mudam sempre. Sim. E isso principalmente em whatever, qualquer país que você tiver, você tem que estar se mantendo atualizado. E inglês, principalmente inglês. Quanto mais fluente você for, é melhor, né? Claro. Exato. E assim, o não você já tem, né? Como todo mundo costuma dizer, o não você já tem. Só basta meter a cara, né? Eu acho que nesse ponto eu diria, respeite a cultura do país que você está indo viver. Vai mudar um pouco a percepção de muita gente a questão da nossa nacionalidade e segue em frente. Eu acho que tudo é um desafio e se você tem a capacidade, você tem essa confiança, vai em frente. Tem só complementando isso também, eu acho que não só do país que você está vindo, mas respeitar a cultura de qualquer um. Exato. Porque tem muito estrangeiro, tem muito imigrante, tem gente da Palestina, tem gente da Rússia, tem gente de Israel, tem gente de tudo que você imaginar que é país, tem aqui. Então, assim, não é que nem, sei lá, o Brasil você vê muito, por exemplo, em Recife a gente vê muito chinês lá. É muito difícil tu ver uma pessoa que seja de outro país sem ser chinês. De vez em quando tem uns gringos também, tipo dos Estados Unidos e tal.
Mas aqui não, tem chinês, tem tailandês, tem cara de Israel, tem cara da Palestina, tem cara Cazaquistão. tudo que é lugar tem gente. Então assim, você tem que saber respeitar a opinião dos outros, a cultura dos outros. Assim, é você saber ouvir e saber escutar a opinião dos outros e dar sua opinião sem ofender ninguém. Eu posso dar um exemplo. No meu time são 16 pessoas e são 9 nacionalidades diferentes. São culturas completamente diferentes e é muito bom saber respeitar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Deixa um like, compartilha com seus amigos, ajuda a gente aí pra gente tentar fazer esse canal bombar, né? E se inscreva no canal também. E não percam que a parte 2 estará no canal da Jeniken, a esposa do Clóvis. Parar pra pensar, na Copa de 2002, aquele biquinho do chute do gol contra a Turquia garantiu a vitória da seleção brasileira, né?